E aí, eu vou me deter a 3 aspectos. Né? Eu vou me deter ao primeiro aspecto. Como se deu esse déficit do fundo? Né? E aí a gente precisa entender isso para a gente não ficar, né, falando o que não sabe. Né? Quais as vantagens desse PLC? E aí eu digo para vocês que ele chegou numa boa hora. Né? Ele chegou numa boa hora. E quais as consequências dele não ser aprovado? Vamos começar pelo histórico. Quando o governo federal deu a possibilidade de criação dos regimes próprios de previdência, os regimes próprios de previdência, ele trazia algumas coisas muito interessantes. Era o quê? Os recursos eram administrados por uma autarquia no próprio município, né? O servidor tinha paridade e integralidade, ou seja, quem é da minha época, quem entrou antes de 2003, de 31 de dezembro de 2003, tem paridade e integralidade, ou seja, recebe o mesmo reajuste dos ativos e se aposenta com o último salário. Isso já acabou, mas tinha. Então, isso eram algumas vantagens que o regime próprio de previdência tinha para o servidor público. E os prefeitos e os governadores se aproveitaram disso, jogando essa benéfica para o servidor, porém, eles mudaram de regime geral para regime próprio com a perspectiva de se ver desobrigado de contribuição patronal para com os RPPS. E em Capuí não foi muito diferente. Em 93, quando nós saímos do regime geral para o regime próprio, o servidor em Capuí pagava 8% e a prefeitura pagava 16% de patronal. Ou seja, aí você constitui o inteiro. 1/3 do servidor e 2/3 do patrão. Formaria um todo. Quando nós mudamos de regime geral para regime próprio, o que aconteceu? Nós continuamos pagando os 8% e o município deixou de pagar. E isso de maneira legalizada. Isso é uma lei, a Lei 120/93, aprovada na Câmara Municipal de Capuí. E nós passamos de 93 até 2001 sem que o município pagasse R$1 de patronal para o Fundo de Previdência. Na época não se percebia isso, por quê? Porque o município tinha se emancipado em 85, 86, então não tinha ninguém aposentado, não tinha ninguém pensionista, todo dinheiro que entrava lá virava caixa. E aí, de 2001 até 2003, nós continuamos pagando os 8 e o município começou a pagar 8. Ou seja, ao invés de pagar 16, só começou a pagar 8. Em 2003, com a emenda 41, nós passamos para 11%. E o município passou para 11%. Deixou de pagar 11%. Só pagava 11%, era para pagar 22%. Só pagava 11%. Em 2012, o município passou para 12,7%. E se não me foge a memória, em 2014, criou uma complementar de 2,28%. E aí, isso veio até 2019 pagando 14,37%. Quando, na verdade, era para pagar o dobro, 22%. Isso é um dos pontos que levaram a esse déficit. Um outro ponto. Teve um momento no município de Capuí que a Previdência Municipal se veio para pagar chapa, obturação de dente, consulta, exame, cirurgia. Ou seja, o município bancava alguns benefícios aos servidores que não poderia ter sido bancado pelo fundo. Isso é outro fator que levou a essa situação que nós nos encontramos. Um outro fator, o espaço, a distância para fazer concurso. De 2001, de 98 até 2013, não houve concurso para professor. São quase 15 anos sem fazer concurso para professor. De 2001 até 2013, não teve concurso para atividade do meio de saúde. São mais 12 anos sem fazer concurso. Ou seja, sem o fundo, ou seja, as pessoas começaram a se aposentar e sem o município repor os servidores para contribuir. E o nosso fundo de previdência é solidário. Esse é um dos outros fatores que contribuíram para esse déficit. Um outro, muitos gestores que passaram pelo fundo de previdência não entendem de fundo de previdência.
Não entende de investimento, o investimento que passou aí, de aplicação financeira. E nós aplicamos em fundo que tinha, em vez de ter lucro, tinha déficit. Um outro motivo. Os parcelamentos é outro fator, não é o único, mas é outro fator que levou o Fundo de Previdência a essa questão. E além do parcelamento, nós tivemos aquele momento lá em 2008, daquele 1.604.000 que foi transferido do ICAPREV para a Prefeitura, sem que a Prefeitura fizesse a compensação, devolvesse o que devia para o ICAPREV. Na verdade, isso já foi pago, mas o que foi pago poderia ser sido dado à ICAPREV nos parcelamentos que tem lá, parcelamento até de 240 meses. Então, essa situação, essa condição, todo esse contexto levou a essa situação que nós temos hoje no nosso Fundo de Previdência. Ao invés de nós termos 167 milhões de caixa, nós temos lá um pouco mais de 16 milhões. Isso é fato. E contra fatos não há argumento. E o que se tem que fazer depois, além disso? Nós temos que rever essa história, sob pena de se ver o ICAPREV inviabilizado. Essa é a condição que levou o ICAPREV. Foram os motivos, os fatores que levaram o ICAPREV a essa condição de hoje ter um pouco mais de 16 milhões em caixa e ter um déficit no cálculo atuarial de 150 milhões e 5 reais de déficit. Então, esse foi o que levaram. E quais são as benéficas desse PLC? Esse PLC, ele faz duas coisas básicas. Primeiro, ele tira 4 benefícios que eram pagos pelo ICAPREV, salário maternidade, salário família, auxílio reclusão e atestado médico, não podem mais ser pagos pelo ICAPREV, tem que ser pago pela prefeitura, pelo ente. O servidor não perde, o ICAPREV deixa de pagar. Isso representa, levando-se em consideração o que o município gastou em 2019 com esses benefícios, 40 mil reais mês. Ou seja, o ICAPREV vai deixar de gastar 40 mil reais por mês se deixar de pagar esses benefícios, levando em consideração o que gastou em 2019. O outro ponto, que é o ponto que até então tem dado mais questionamento. A lei diz, a emenda constitucional nas suas portarias diz que o município e o servidor não pode pagar a alíquota ordinária menor do que 14. Nós já tínhamos discutido a alíquota de 14. Só que nós discutimos a alíquota de 14 bem antes, nós começamos a discutir lá em 2017. E por que nós começamos a discutir em 2017? Porque nós entendíamos que não era só importante nós aumentar a nossa alíquota para 14. Era importante também o município aumentar a sua para o dobro. E se nós não fizéssemos essa discussão lá atrás, nós não ia termos essa possibilidade. E por que nós sabíamos que isso ia acontecer? Nós sabíamos que isso ia acontecer porque o governo do estado do Ceará já tinha feito, e o Temer já tinha uma emenda engatilhada e não mandou para o Congresso porque não tinha maioria para votar os 14%. Mas nós sabíamos que ia ser votado. Então, foi o que nós fizemos. Na discussão que nós iniciamos em 2017 com o governo municipal, nós botamos isso na mesa. Bom, se o governo tem interesse em resolver a questão do ICAPREV, vamos começar aqui alguns pontos. Vamos fazer o censo previdenciário? Fizemos o censo previdenciário. Por que o censo previdenciário? Porque o censo previdenciário permite o ICAPREV receber a compensação, ou seja, aquelas pessoas que contribuíram para o Fundo Geral e que se aposentam pelo ICAPREV, o INSS tem a obrigação de devolver esse dinheiro para o ICAPREV, que é isso que está acontecendo. Qual é a outra coisa? Vamos fazer o concurso público, que é isso que nós estamos discutindo. Qual é a outra coisa? Nós vamos aumentar a nossa alíquota para 14, mas você vai aumentar a sua de 14,35 para 28. Vamos ver se eu topo aumentar para 24. Eu digo, nós topamos. Ou seja, nós aumentamos a nossa em 3% e ele aumentou a dele em 6,63. Aliás, 6,65. Mais que o dobro. Era o que a gente queria. Aliás, 6 não. Aliás, 9, né, que é 24, 9,65. É quase o triplo. É mais do que o triplo. Era o que a gente queria? Não, mas foi o que a gente conseguiu. Ou seja, o município que nós pagávamos 11, ele pagava 14,35, nós fomos para 14, ele foi para 24. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer escalonado. Foi isso que a gente acordou, que é a Lei 810, que foi passada na Câmara em setembro de 2019 e começou a ser aplicada agora em janeiro. Mas aí, nesse meio termo, chega a reforma da Previdência. E aí disso nós temos que mudar para 14. Bom, vamos esquecer o que aconteceu, vamos contar daqui para frente. Se o PL for aprovado até setembro, 30 de setembro, terão 4 meses
para o governo aplicar isso. Então, 30 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ou seja, o município só pode aplicar 14 em 1º de fevereiro de 2021. Nós vamos pagar 14 em 1º de janeiro de 2022. Ou seja, nós vamos antecipar 1% em 10 meses. Aliás, em 11, né? Fevereiro, em 11 meses. Vamos precisar 1% em 11 meses. O que isso representa? Um professor que ganha R$5.000 hoje, R$5.000, ele vai pagar durante 11 meses R$550. Celestino? Oi. Pergunta só quando você terminar, Beleza. Ele vai pagar R$550. Bom, nós antecipamos 1% nosso, sim, e antecipamos 2% do patronal, também trazendo lá de 2022 para fevereiro de 2021. E aí nós estabelecemos 14%. Essa é a grande celeuma. Bom, não vamos votar o projeto. O projeto tem isso, de bom. Nós aumentamos a receita, diminuímos a despesa em 40 mil, e esse aumento de 1% em 11 meses representa uma melhoria, um incremento de receita no ICAPREV de R$65.000. Estou falando isso em números redondos. 40 com 65 dá R$105.000 mês. Ou seja, o ICAPREV tem uma melhoria nas suas receitas de R$105.000. Isso é pouco? É suficiente para resolver o problema do ICAPREV? Não. Mas é importante? Sim. Por quê? Porque o ICAPREV tem hoje uma receita de R$554.000, com uma despesa de 628. 524 para pagar 628 precisa de R$74.000. Que todos os meses, que chova, que faça sol, o ICAPREV tem que aportar das suas aplicações 74 mil para completar a folha. E que se o PL passar, ao invés de aportar 74, nós vamos botar lá 31. Resolve o problema do ICAPREV? Não. Mas dá uma sobrevida. Na situação que se encontra hoje, se nada for feito, nós só temos dinheiro para bancar aposentadorias e pensões até meados de 2023. E 2023 está bem ali. Então, é isso que está em jogo. Sem contar que nós teremos mais prejuízo se esse não for aprovado. E aí eu vou colocar as consequências agora da não aprovação. Caso não seja aprovado esse PLC, o ICAPREV perde essa possibilidade de incrementar suas receitas em R$105.000 e ter uma sobrevida de mais 2 ou 3 anos e diminui a sua sobrevida, porque perde a CRP e deixa de receber a compensação previdenciária. Ao invés de quebrar em 2023, ele quebra em 2022. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Aí, isso eu estou falando do ICAPREV, do Instituto, do RPPS. E eu estou falando isso porque aquilo é meu, eu sou pensionista e você é aposentado de lá. E eu conheço do que eu estou falando. Então, é isso que vai acontecer se não for feito. Isso para o ICAPREV. E para a municipalidade? O município perde, sem CRP, ele perde a capacidade de fazer convênio, perde a capacidade de receber emendas, e quando ele perde capacidade de fazer convênio, parte dos convênios, não todos, mas uma parte deles, fazem parte da receita corrente líquida. Alguns convênios fazem parte da receita corrente líquida. E se eu não posso fazer esse convênio, eu diminuo a receita corrente líquida. Quando eu diminuo a receita corrente líquida, eu diminuo o percentual de gasto com o pessoal. E quando eu diminuo o percentual de gasto pessoal, eu comprometo reajuste, eu comprometo progressão horizontal, vertical, eu comprometo quinquênio. Todos esses avanços estão comprometidos. Né? E aí tem essa questão que eu não tenho certeza, o próprio Ítalo não tem certeza, mas está lá na lei, na matéria, que o município pode ter bloqueado suas transferências constitucionais. Tu já pensou se o município de Capuí perde FPM e Fundeb se bloqueia? Nem salário nós recebe. É isso que está na pauta. E aí, eu sei que os companheiros vereadores estão aí, os argumentos, né, que foi utilizado para não votar era que o projeto não tinha problemas de escrita, né, não estava claro,
né? A questão do percentual, foi revista essa questão das escritas, né? E os vereadores têm toda a autonomia para recalibrar o projeto, reformular, melhorar, né? A questão do percentual é que não dá, tem que ser 14, é a lei. O que a gente pode mexer é na parte patronal, os vereadores têm toda a autonomia para isso. Inclusive, nós estamos aqui torcendo que eles despertem e aumente, ao invés de ficar em 17,35 do patronal, que fique em 20. Porque isso daria, sim, uma melhoria no projeto, no sentido de viabilizar o ICAPREV. De viabilizar o ICAPREV para que a gente possa fazer essa discussão. Porque nós vamos ter que fazer essa discussão no início do ano que vem. E eu venho dizendo isso há muito tempo. Quem participa das assembleias sabe da minha romaria com relação ao ICAPREV. Toda a assembleia eu bato nisso. Pessoal, nós precisamos discutir o ICAPREV. O ICAPREV é importante, o ICAPREV está em situação difícil. Então, nós temos que discutir a questão do ICAPREV. E vamos discutir, tem que discutir isso e fora desse projeto. Esse projeto é outra coisa. Esse projeto está aqui por uma fatalidade. Nós temos que discutir o ICAPREV no todo. Nós temos que discutir o ICAPREV no tempo de contribuição, aumentar o tempo de contribuição, aumentar a idade mínima, discutir taxação de aposentados. Nós temos que discutir. Nós temos que discutir mecanismos de aporte. O município precisa aportar em algum momento recursos para compensar esse déficit atuarial. Nós precisamos fazer essa discussão. Nós precisamos criar mecanismos, nessa discussão de reforma da Previdência, nós precisamos criar mecanismos. Eu tenho dito isso a alguns servidores, na real, eu tenho dito isso a ela. A gente precisa discutir mecanismos para que a gente não faça todo esse esforço para resolver o problema do ICAPREV e não crie mecanismos que impeçam de acontecer o que aconteceu nesse passado que eu coloquei aqui, e nós não estejamos daqui a 10 anos discutindo a mesma coisa. Porque quem vai, aquilo ali, uma fatia daquilo vai ficar na nossa conta. E eu vou dizer por quê. Eu fiz um levantamento básico. Se hoje disser assim, quem vai bancar o déficit atuarial do ICAPREV é a prefeitura. Você sabe quanto significa o patronal para isso? 42,93%. Ou seja, o município tem que pagar a folha e mais 43% de patronal. Ou seja, se o município tiver uma folha de R$1 milhão, ele vai ter que pagar 1.430.000. O município tem fôlego para isso? Para pagar a folha e bancar esse déficit? Não tem. Então, nós precisamos estar nesse debate. Nós precisamos estar nessa mesa de negociação. E essa mesa de negociação ela tem que acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Conosco, servidor, com o parlamento, a Câmara de Vereadores, com o governo municipal, com o Ministério Público. Ele castiga aqui na... Deixa eu ver se o meu microfone está desligado, peraí. Para a gente discutir essa questão. E discutir de uma maneira séria, de maneira honesta, de maneira transparente. Entendeu? Celestino, teu microfone foi desligado. Liga aí. Quem foi que ligou? Foi eu sem querer aqui o mouse. Então, a gente vai ter que discutir essa questão. Esse PLC ele caiu de paraquedas desse debate, porque nem o prefeito que eu perco um dedo, que eu tenho 20. Qual era o prefeito que queria fazer esse debate desse PLC agora, antes da eleição? Não quer, está fazendo, porque a lei impõe. Então, se a lei impõe, vamos aproveitar para melhorar o nosso ICAPREV. Se tem dívida, tem. Agora, a dívida tem dois caminhos. Ou ele parcela, ou ele paga. Ele só parcela se a Câmara autorizar. A Câmara vai autorizar? Vai? Porque todos os parcelamentos que tem lá foi a Câmara que autorizou. Inclusive contra a nossa vontade, que nós somos contra o parcelamento. É para pagar a folha bruta, não é para pagar a folha líquida. Porque esse é um dos fatores que repercute nesse déficit. Então, nós estamos fazendo essa discussão com muita tranquilidade. Nós estamos fazendo essa discussão com muita transparência. Eu faço essa discussão do ICAPREV sem nenhum tipo de constrangimento. Por quê? Porque eu conheço, eu vivo essa realidade. A gente do sindicato, a gente se qualificou para fazer esse debate. Eu tive com o Ronaldo aqui, já fui duas ABPEM, uma em Maceió e uma em Juiz de Fora. Com o Mário eu fui mais duas. E não foi para passear, não, foi para saber, para conhecer, para entender
para trazer esse conhecimento para dentro do meu instituto, para não fazer com que as pessoas me enganem o servidor, como nos enganaram no passado. Então, por isso que a gente tem que estar atento. E aí eu digo, sem nenhuma sombra de dúvida, esse PLC, ele é importantíssimo para o ICAPREV. Se o nobre legislativo quiser melhorar, melhore. Nós agradecemos. Nós agradecemos. E aí me permitam dizer uma coisa aqui, já que estão todos aqui. Digo isso sem nenhum problema. É verdade que nós tivemos debates naquela Câmara, onde nós fomos contra, e nós tivemos companheiros vereadores que foram a nosso favor. É verdade. E nós devemos isso a eles. Mas nós estávamos certos. Tanto prova que nós estávamos certos que a justiça nos jogou de causa. Agora, nós estamos certos de novo. Estamos certos de novo. E aí a gente precisa reconhecer isso. Que nesse momento nós estamos certos de novo, porque nós estamos defendendo a nossa instituição, a instituição ICAPREV. É esse o nosso debate. Esse